pessoal. Primeiro, bom dia aí, né? Muito obrigado a todo mundo por estar acompanhando essa trilha, especialmente minha palestra. Nosso assunto de hoje é do desktop ao multi-device, do monolito ao microserviço. Ou seja, como é que a gente fala aí de uma evolução, né, que a gente vem vivenciando no mundo de tecnologia, como é que a gente pode se preparar disso tendo o Delphi como nossa principal ferramenta de desenvolvimento, né? Então, eu queria começar relembrando sobre a questão do legado, né? Se você fala para alguém que a pessoa, sei lá, partiu, né, faleceu e deixou um legado para a família, isso é visto de maneira bem legal, né? Aquilo que transmite à geração seguinte, uma herança. E com tecnologia, quando fala em legado, parece que se você deixou o legado para alguém, parece que você vai apanhar, né? E eu imagino que isso acontece muito em função da velocidade que as coisas caminham no mundo de tecnologia. Se a gente for pegar aí nos últimos 20 anos o tanto que a tecnologia mudou, e se a gente for pegar esses mesmos 20 anos e comparar, por exemplo, a engenharia civil, a medicina, a evolução é, sim, absurdamente desproporcional, né? A TI, ela caminha muito rápido. A exemplo de você pegar o celular que você tem aí na mão, no bolso, há 20 anos ele nem existia, ou melhor, o poder de processamento que a gente tinha há 20 anos era infinitamente menor ao que você tem na palma da mão de hoje. Então o legado acaba sendo uma coisa não muito bem vista. E aí vamos fazer rapidamente aqui uma revisão histórica sobre a arquitetura, né, sobre a evolução das aplicações. Há alguns dias aí atrás, as telinhas tinham mais ou menos essa carinha, né? Você via lá uma tela toda baseada em caracteres e, enfim, pessoas usavam somente teclado e basicamente você tinha um computador para usar o sistema. Depois de um tempo a gente começou a ver essas aplicações no mundo cliente-servidor, né? Então você já tinha ali uma base de dados centralizada, e depois várias aplicações acessando ela. Começaram a surgir depois daí as aplicações visualmente ricas, né? Isso não é uma evolução de arquitetura, mas é só para ilustrar aí essa passagem, uma delas, né? Depois a gente começou a falar muito da arquitetura em camadas, né, em 3 camadas, depois multicamadas, onde a gente colocava aqui nessa camada do meio a inteligência, ela deixou de estar pulverizada nas pontas e no meio, né, no banco de dados, e passou a estar mais centralizada no servidor de aplicação. E hoje em dia fala-se muito em microserviços, né? A gente vai falar um pouquinho mais desse cara já, sobre o que é e como que ele pode ajudar. Fato é que ele tem sido uma excelente alternativa para a maioria das aplicações, para a maioria dos tipos de aplicações, né? E a gente tem que lidar no dia a dia com um monte de termos, né? Nuvem, mobile, web, desktop, back-end, serviço, segurança, integração, e assim vai. Isso é coisa do nosso dia a dia. Para alguns, a gente ainda tem a visão que, como futuro, a gente fala de IoT, como as coisas conectadas, fala de Big Data, a gente fala de inteligência artificial, mas na realidade isso tudo é mais do que futuro, né? Isso é presente, a gente já está vivenciando isso. Sobre todos esses assuntos que eu comentei aqui, tem palestras acontecendo nesse momento, nesse evento, que depois vocês vão poder assistir aí as gravações. Então é muito importante a gente estar antenado, estar atento a essas tecnologias, estar nos adaptando para entregar essa experiência para os nossos usuários também, na verdade. Mas aí vem aquela pergunta, ok, e o que eu faço com o meu legado? Como é que eu não posso simplesmente ignorar isso? Afinal, isso é o que paga o leite das crianças, né? É isso que paga as contas. Como é que eu faço para lidar com as duas coisas, né? Como manter o meu pratinho girando lá, manter o legado e, ao mesmo tempo, estar atento às tecnologias. Bom, primeiro a gente sabe que o legado normalmente ele traz alguns desafios para a gente, né? O principal deles é que, por ser na maioria das vezes um monolito, ou seja, está tudo dentro de um lugar só, você tem ali interface de usuário, regra de negócio, acesso a dados, tudo encapsulado num único executável, por exemplo, isso te dá uma série de dificuldades. Por exemplo, manutenção. Quem aqui nunca pôs a mão no famoso código cebola, né? Aquele que você começa a mexer e chora. Atire a primeira pedra, quem nunca? Enfim, mexe numa ponta, estraga a outra, atualiza o cliente, para de funcionar, enfim, aquela expressão, né, que o cliente, dói muito quando o cliente fala não atualiza, que está tudo funcionando. Eu sei que vocês, isso não acontece com vocês, todo mundo faz o código bonitinho, né, tal, mas para muitas pessoas isso acaba acontecendo. E
essa arquitetura monolítica ela acaba favorecendo isso. Outro ponto que é um desafio quando você tem um monolito, uma arquitetura não pronta para isso, né, é a escalabilidade. É muito mais difícil você levar uma pedra grande para o topo da montanha do que levar várias pedras, concorda? E a mesma coisa no mundo digital. Se você pegar um serviço seu que é grande, gigante, precisar replicar ele, precisar dar mais escala para ele, você vai ficar com uma dificuldade muito grande. É um desafio fazer isso, especialmente porque na maioria das vezes você vai ter um lugar para colocar esse serviço e você precisa escalar ele verticalmente, ou seja, aumentar a memória, CPU, armazenamento naquele servidor. Quem nunca, de novo, né? Eu sei que, quer dizer, aqui acho que não deve ter muita gente não, mas quem nunca ligou para o cliente e falou, não, cara, você precisa aumentar seu servidor aqui, tá lento porque tua máquina não está dando conta. E na realidade está cheio de select asterisco lá no sistema, né? Mas enfim, esse é um outro desafio aqui com relação às aplicações monolíticas, né? Outro ponto é a elasticidade. É fato que a gente passa por momentos de pico de uso de qualquer sistema. São poucos que não têm um cenário assim, mas a maioria deles tem alguns pontos de pico. Por exemplo, fechamento de mês, por exemplo, no caso de aplicações que usam delivery todo dia no almoço e na janta. Então, se existem momentos onde você tem uma alta demanda, é interessante você ser capaz de, naquele momento, você esticar a sua capacidade e assim que terminar, você reduz. Por que eu reduzo? Para não gastar desnecessariamente, especialmente com nuvem hoje, né? É muito comum, você vai lá, contrata um servidor a mais, 2, 3 mil servidores a mais, põe a tua aplicação funcionando, naquele momento de pico, depois derruba aquilo. Você não precisa montar ter o seu data center lá ocioso por boa parte do tempo. Com uma aplicação monolítica, é muito difícil conseguir essa elasticidade. Com o legado, normalmente, é difícil, né? E aí o microserviço vem sendo muito, como eu comentei, né, muito bem utilizado como alternativa a isso, né? Porque ele tem uma característica de ser desacoplado, entre outras coisas, né? Então, assim, falando de uma forma bem resumida, um microserviço, ele é um microserviço, né? Ele é um grupo de responsabilidades e às vezes até uma única responsabilidade bem definida. É um serviço que vai fazer especialmente aquela responsabilidade, aquela tarefa. Ele é super, consequentemente, né, por ser pequeno, ele consegue ser muito mais testável, ele é mais simples de testar e também mais fácil de manter. Né? Você não corre o risco, entre aspas, né, e minimiza o seu risco de mexer numa ponta e estragar a outra. Ele tem que ser totalmente desacoplado, ele não pode ter dependências, pelo menos essa é uma das premissas, né, teoricamente falando. O deploy dele é independente, consequentemente, né, eu consigo subir um serviço específico sem precisar depender de outros. A estrutura dele é sempre focada no negócio, então você não vai fazer divisão de um serviço baseado em tecnologia ou em componente, em framework, não. Você vai fazer as decisões de como você extrai um microserviço pensando no negócio que o seu sistema resolve, né? A solução que você entrega. E normalmente, eu sei que não é a realidade da maioria das software houses, né? Mas normalmente um microserviço ele tem um time específico, ok? Um time pequeno ali de 2, 3 pessoas para tocar aquele serviço específico. E quando eu digo tocar, é a fase inteira dele, né? Da concepção até o acompanhamento daquilo em execução. De novo, isso são teorias e aí cabe a gente pegar aquilo que mais faz sentido para o nosso dia a dia. Mas mais importante do que é um microserviço é a gente falar o que ele não é. E definitivamente, microserviço não é bala de prata, então ele não vai resolver todos os seus problemas. Não assumam como microserviço como o caminho que você tem que seguir. Apenas avalie para ver se faz sentido no seu cenário. Não é uma receita de bolo, infelizmente. Existem vários e vários padrões, especificações de implementação de microserviço. E também não acredito que deva ser como uma religião, um partido aí, time de futebol ou framework de desenvolvimento de sistemas, né? Tem uma galera que é muito apaixonada lá pelo time de futebol e qualquer outro time não presta. Então, não é o caso de microserviço. Não assuma que microserviços é o melhor caminho. Ele é muito bom sim, a gente vai ver aqui agora como que isso funciona. E aí, como a gente comentou, né, consequentemente ele te permite, por essas características todas, ser algo de fácil manutenção. Você consegue dar uma escala horizontal, então ao invés de você ficar
criando super servidores, né, ter um super servidor, você consegue ter vários servidores, que isso pode te dar um custo até menor, e uma das coisas mais legais que ele te permite é a escalabilidade, a elasticidade, ou seja, quando for necessário, eu amplio a minha carga, a demanda que eu tenho, e depois eu reduzo isso para aquilo que é o mínimo necessário. Não tentem reinventar a roda. Nesse site que está aí na tela, microservices.io, vocês vão encontrar todas as especificações possíveis para um serviço, para se fazer um serviço, tá? Um microserviço. Existem nesse site cenários de problemas e como microserviços podem ajudar a resolver aquilo. Um dos cenários, por exemplo, é você ter dentro do microserviços o próprio banco de dados dele. Então, exemplo, se você tem um serviço para consulta de produtos, junto com o seu microserviço, com o seu executável, você tem que mandar o banco de dados de produto. Aí você fala assim, como assim eu vou mandar o meu banco de produto? E o resto? E os outros campos, o cliente? Como é que eu faço controle transacional? Como é que eu faço integridade referencial? Pois é, em prol de escalabilidade ou de elasticidade, você tem que abrir mão de algumas outras coisas. Ou fazer essas outras coisas de um outro jeito. Então, microserviços tem uma série de padrões e você precisa entender como que são essas especificações antes de sair implementando. Um dos erros muito comuns nesse universo de microserviços é você tentar voar antes de aprender a andar. Muito comum a pessoa querer começar já pela suprassumo, pelo estado da arte, na realidade nem começou o básico. Aqui tem um exemplo de escada que você pode seguir para implementar microserviço. Então, começar lá aplicando boas práticas, depois adotar teste automatizado, orientação a objetos, não é uma obrigação, mas entender disso faz muita diferença na hora de implementar microserviços e assim por diante. Tá? Resumindo, a gente vai precisar fazer isso então de forma incremental. Você vai ter que ir amadurecendo essa ideia, essa evolução. Então você tem hoje, imagine que você tem aqui um monolito, você vai pegar um pedacinho desse monolito, transformar em serviço, depois você pega outro pedacinho e transforma em outro serviço, com o passar do tempo o seu monolito vai diminuindo, falando em regras de negócio, né, pessoal, em como você resolve os problemas, isso vai diminuindo e você passa a ter uma série de serviços para conseguir sustentar a sua solução, a sua aplicação, com todos esses benefícios que a gente falou aí e muito mais. Então, de maneira geral, né, a nossa migração ela vai acontecer como? Primeiro você vai planejar e vai testar. Mas como assim, que eu vou testar o planejamento? Sim, põe no papel para ter certeza dessas dependências daquela etapa que você identificou. O planejamento basicamente é, dentro da minha solução, o que eu posso pegar primeiro para colocar como microserviço. Eu vou pegar uma área lá que é muito utilizada, vou pegar uma área que é crítica, vou pegar uma área que ninguém usa para ter menos dor, enfim, aí depende do seu cenário para definir isso. O fato é que você precisa selecionar dentro do seu sistema qual é o pedacinho que você vai tirar. E aí testar, ver se aquilo faz sentido, né? Colocar no papel quais são as dependências, se aquilo isoladamente faz sentido, se você vai conseguir monitorar e etc. Depois você vai refatorar a sua aplicação para que você consiga desacoplar aquela regra de negócio dali e transformar aquilo, né, deixar aquilo de forma independente. Extrair dali a regra de negócio. Eu sei que não é o caso de vocês aqui, mas muita gente acaba programando direto nos controles da tela, né? Vai lá no botão, já bota a regra de negócio, ou um exit de campo. Então, esse tipo de coisa você precisa, de alguma maneira, reduzir. Ah, poxa, vou ter que estudar orientação a objeto já? Não, calma que nem tudo está perdido. Vocês vão ver agora na prática como uma maneira de fazer com menos dor. Não estou dizendo que não precisa nunca de orientação a objeto. A orientação a objeto faz muito sentido em muitos cenários, mas ela não é um pré-requisito. Vocês já vão entender por quê. Depois disso, né, identifiquei, isolei, aí eu pego essa parte isolada, crio um serviço, testo de novo. E aí eu vou fazer a integração com o legado. E aí vocês estão vendo que em cada etapa tem teste. Por quê? Quando você refatora, por exemplo, isola uma regra de negócio, você precisa garantir que não quebrou, que aquilo continua funcionando. Quando você vai lá e cria um serviço, você precisa testar o serviço e precisa testar se a integração sua com esse serviço continua funcionando. E aí você já deve imaginar que fazer todos esses testes na mão é uma dor de cabeça maluca. Então, teste automatizado é algo imprescindível, porque você grava o teste, e não estou dizendo teste de código, né? Teste unitário. Isso tem o seu valor,
mas não é disso que eu estou falando agora. Eu estou falando de teste de caixa preta, aquele teste que você testa a aplicação funcionando. Grava a tela lá, como que põe o robozinho para gravar a pessoa usando, depois você manda ele repetir aqueles testes. E assim, não interessa o que está acontecendo lá atrás de código, se tem API, se não tem API, você vai conseguir garantir que a sua aplicação está funcionando da mesma maneira. Enfim, o bom é que a gente tem uma caixa de ferramentas bem completa que te dá apoio para fazer tudo isso, para ajudar desde sair lá do desktop, para estender isso para outras plataformas, né, para outros universos, inclusive a IoT, qualquer conexão com tudo quanto é fonte de dados e preservando sua base de conhecimento. Vamos dar uma olhada aqui, eu deixei isso em alguns prints para ficar mais fácil, se sobrar o tempo, que você sabe, né, 30 minutinhos aí é bem corrido. Se sobrar tempo, a gente abre o Delphi e mostra isso com mais calma. Mas eu queria focar no exemplo, vocês vão conseguir entender. Então, dentro daquele roteirinho sugerido ali, para fazer essa evolução, essa migração, vamos começar pelo planejamento. Tem aqui uma aplicação bem complexa, né, um RP aqui, ó, que tem uma telas, e dentro dessa uma telas, eu tenho aqui, imagina que são um cadastro de clientes, e dentro do cadastro tem uma busca de CEP. Okay? Dentro do seu cenário, isso poderia ser qualquer coisa. O fato é que eu preciso identificar dentro do meu sistema algo que eu possa extrair. Dentro desse cadastro, eu identifiquei que a busca de CEP poderia ser isolada. Hoje, a busca de CEP, ela tá, eu sei que só eu faço isso, vocês não fazem, mas no clique do botão buscar CEP, já tem um código aqui, ó, deixa eu até colocar ele maior, tem um código que vai lá, faz um selectão bonito, verifica se encontrou alguma coisa, e se encontrou, já dá o add no memo. Eu sei que esse código é feio, mas eu vou melhorar isso, sei que vocês não fazem isso aqui. E aí, essa é a minha regra hoje. Tá 100% acoplado, conexão aqui direta, tal, enfim, no clique do botão tem isso acontecendo. Qual é o primeiro passo? Reduzir o acoplamento e extrair regra de negócio. Para fazer isso, então, qual foi a proposta? Foi pegar e extrair aqui do on-click do botão minimamente uma procedure, uma function, que me retorne essa função, essa busca de CEP. Então, olha só, antes eu tinha todo o código aqui, toda a regra aqui, a primeira parte foi isolar. Então, eu tirei a regra daqui do onClick, criei uma função no próprio formulário, né, chamada de pesquisar CEP, que ela devolve, o resultado dela é um boolean, então ela devolve se encontrou ou não, e quando encontrou, devolve nos parâmetros os resultados. Aqui o código é idêntico ao que estava, exceto que ao invés de jogar no memo, a gente está adicionando nas variáveis, beleza? Show de bola. Segundo passo foi isolar. Eu tirei do form e criei um data módulo independente. Então está aqui o DMCEP. Lá no botão, simplesmente eu acrescentei DMCEP ponto, o resto continua igual. E eu peguei aquela função e joguei para um data módulo. Esse data módulo, enquanto na minha aplicação atual, eu estou instanciando ele lá no início, então tem até uma variável global, bonitinho, eu consigo acessar ele de qualquer lugar. Está aqui, já desacoplei o data módulo. A minha aplicação depende desse data módulo, mas esse data módulo não depende de ninguém. Então ele está isolado, logo ele é um candidato a virar um serviço. E vejam que aqui a gente falou de orientação a objeto zero até aqui, né? Por exemplo, então, consigo começar? Consigo. Próximo passo é criar o serviço. Vocês viram aí, o Marcelo mostrou, né, na apresentação anterior, como funciona a RAD Server minimamente. Então aqui eu tenho uma função getItem, onde o parâmetro dela é o CEP, e aqui está a minha implementação. O detalhe é o seguinte, eu não fiz o select de novo, eu usei o próprio data model. Olha aqui a variável LDM do tipo TDMCEP. Então, quando eu fui lá no File, New, criar um módulo do RAD Server, eu criei um módulo do zero, adicionei nesse projeto o data módulo que já existia e passei a usar ele aqui dentro. Então, eu instancio esse data módulo, chamo a minha função pesquisa CEP, se ela encontrou, eu crio um objeto JSON e devolvo ele para frente. Observe que a minha regra de negócio continua intacta. Eu só fiz o que é chamado de proxy, ou seja, alguém que pega o meu pedido, repassa para alguém e pega essa resposta e devolve de novo para quem pediu. É como o RAD Server está se comportando nesse momento. Simples assim. A gente tem o serviço de maneira isolada. Tanto que se eu abrir lá o hash debugger, por exemplo, e colocar o localhost barra o CEP, o mesmo CEP que estava sendo usado na tela, e manda executar, ele vai me retornar aqui esses dados do JSON que a gente acabou de montar. Ou seja, eu tenho uma API a partir daqui, né, tem uma API 100% funcional, com a mesma regra de negócio que estava dentro da minha aplicação legada.
o mesmo data model, inclusive a mesma unit que foi adicionada em 2 projetos. O próximo passo seria, então, integrar com o legado. Bom, o que foi feito? Aquela unit que antes fazia acesso ao código-fonte, eu removi do projeto, porque quem vai fazer o acesso ao banco de dados ali na realidade, né? Aquela unit, quem faz acesso ao banco de dados agora é a API. Então eu removi aquela unit e criei um novo data módulo, também chamei de DMSEP, para não precisar, para mexer o mínimo possível no restante do projeto, né, que tinha referência àquilo. E ao invés daquele código fazer uma chamada ao banco de dados, fazer um select, ele está fazendo uma requisição HTTP, usando os componentes REST Client. Então eu tenho REST Request, REST Response, parametrizo aqui passando o meu CEP como parâmetro e executo ele. Se deu certo, se veio 200, eu pego os dados do JSON. E aí eu posso tanto usar o modo puro de fazer isso, usando direto no JSON, extraindo os valores campo a campo, ou, por exemplo, usando o componente REST Response Dataset Adapter, para que ele converta o JSON numa tabela para mim, num memory table, e eu extraio direto do memory table. Feito isso, eu devolvo para os parâmetros, né, dessa função da MSEP, e a tela que antes chamava a função pesquisa CEP, ela continua chamando uma função pesquisa CEP, porém essa função, hoje, não vai mais no banco. Ela vai fazer uma requisição à API, que é o próprio RAD Server que a gente acabou de criar. Poxa, Carol, você precisou criar tudo isso daqui, esse monte de componentes, configurar? Precisei, porém, não sei se todos sabem, mas aqui atrás dessa telinha tem um botão aqui embaixo chamado copiar componentes, copy components. Quando você clica nesse botão, todos esses caras aqui vão para a memória do seu, para a memória de transferência, né? Então você abre o data model e simplesmente aperta Ctrl V. Apertou Ctrl V, eles estão na tela, você só vai e escreve o código. Tá? Enfim, uma vez que você tem a sua aplicação integrada, a vida segue normalmente, você consegue utilizar. Para o usuário, nada mudou. Ele continua clicando no botão e fazendo uma pesquisa de CEP, porém, internamente, você não tem mais acoplamento. Você não está indo no banco de dados, você está chamando uma API e essa API está fazendo o que ela tem que fazer. É um exemplo bem didático, né? Bem, assim, só para ilustrar esse cenário, mas você tem certeza que com isso você consegue identificar dentro do seu contexto algo que você possa fazer essa extração, transformar numa API e fazer a sua aplicação consumir. E aí, o que é legal, né? Bacana, e isso a gente tem que valorizar o produto. Expandir isso para o mundo multi-device é muito simples. Nós criamos um novo projeto aqui com o FireMonkey, e dentro do FireMonkey a gente são um projeto de 2 telas. Uma tela onde eu coloco o número do CEP, um botão buscar e vejo essas informações. Eu sei que talvez no seu universo um aplicativo de pesquisa de CEP não faça nenhum sentido, mas talvez um aplicativo de consulta de saldo no extrato financeiro da empresa, ou talvez uma consulta que veja as entregas que estão pendentes, enfim, você pode identificar cenários aí que fazem sentido na sua solução. Fato é que eu crio uma aplicação de 2 telinhas, que tem 0 de regra de negócio, porque quando eu clico no buscar CEP, o que ele vai fazer é simplesmente chamar aquela mesma API e entregar para todas essas plataformas que vocês têm hoje, que vocês conseguem hoje com o RAD Server, com o RAD Studio, com o Delphi. Né? Então, aqui está o exemplo dessa aplicação rodando no Mac, desktop. Então, eu coloco o CEP, clico no buscar, ele desliza a tela, tá vendo? Aqui tem as abinhas, né? Ele desliza a tela, me dá os resultados, eu clico no voltar, ele me permite fazer uma nova busca. De novo, essa mesma tela, essa mesma aplicação rodando em Linux, rodando no iOS e rodando no Android. Como que foi feita essa aplicação? A gente simplesmente montou essas 2 telas, adicionou neste projeto o data module, o mesmo data module que estava adicionado na aplicação desktop, que é aquele que faz a chamada ao RAD Server, a API, e implementou a chamada dessa função. Simples assim. Você tem a sua regra de negócio expandida aí para outros universos. Né? Então, resumindo, né, nós temos as fases. Né? Eu não diria que isso é a única receita, um único script para você fazer essa evolução, mas é um minimamente viável. Então você vai planejar, você vai identificar dentro da sua solução qual que faz sentido extrair, desacoplar, e aí o fazer sentido é muito pessoal. De novo, isso é muito
característico do seu cenário. Pode ser que no seu cenário o que faz sentido é aquele negócio que tá lento pra caramba, você precisa da escala. Pode ser aquele negócio que muita gente usa. Pode ser aquele negócio que vive dando manutenção. Pode ser aquele negócio que nunca dá manutenção. Não existe uma regra. Enfim, você precisa identificar o que faz sentido na sua solução. Identificou? Isola esse cara, reestrutura ele para reduzir acoplamento, tira de evento, de tela, enfim, deixa isso separado numa unit. Ah, quer criar uma classe? Fantástico. Se quiser já começar pelo ideal, muito bom. Faz todo sentido. Mas vocês viram que não é preciso começar de forma mirabolante, vamos chamar assim, né? Se eu consigo com pouco esforço e com o conhecimento de hoje estender esse universo. Estender para esse universo. Então eu vou lá, reduzo esses acoplamentos, extraio uma regra de negócio, deixo isso desacoplado. No nosso exemplo foi um data model, poderia ser uma unit, por exemplo. E aí eu crio um serviço. Nesse cenário a gente utilizou o RAD Server, poderia ser com DataSnap, com Horse, com DefMVC Framework, qualquer coisa que te permita fazer uma API, você conseguiria fazer. Por quê? Normalmente esses frameworks de API, eles te dão uma interface para receber uma requisição e devolver uma resposta, HTTP. E aí no meio do caminho te dão recursos para facilitar a sua vida nesse vai e vem. Então, o que você vai fazer é usar o framework para receber uma resposta. No momento que você para receber um pedido, né, uma pergunta, uma requisição, recebeu o pedido, você vai instanciar o seu cara que faz a regra de negócio, o objeto, o seu data model, o que for, executa, pega aquela resposta que sua função deu e usa o framework para setar a resposta, né? Como um JSON, por exemplo. Então, não interessa se é RAD Server, Horse, DefMVC Framework, DataSnap ou qualquer outra coisa, tá? E aí, depois que você integrou, montou esse serviço, você vai lá no seu legado e troca aquela chamada. Ao invés de você chamar seu objeto de negócio, você chama a sua API. Ao invés de você chamar o data model que faz o select no banco, você chama o data model que faz o request à API HTTP. E depois você tem a chance, tendo o serviço, né, em mãos, você tem a possibilidade de pegar esse mesmo serviço e expandir para outras soluções, né? Como, por exemplo, uma aplicação que faça uso exatamente daquele serviço em Android e iOS. E aí, lembrando, né, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Não interessa se você está segurando um monolito grandão ou se você está segurando um monte de servicinho, vai dar trabalho para segurar. Você vai começar a ter problemas, ou melhor, desafios que antes você não tinha. E isso é absolutamente normal, né? Eu costumo dizer que, normalmente, quanto mais fácil é a vida do desenvolvedor, mais difícil é a vida do usuário. E vice-versa. Quanto mais fácil é a vida do usuário, mais difícil é a nossa vida de desenvolvedor. Então, para a gente conseguir dar para o cara escalabilidade, alta disponibilidade, redução de custo com nuvem, expandir o mundo deles com aplicativos, etc., nós vamos ter que trabalhar mais. Isso é um fato. E aí, adiantando, né, alguns dos desafios que vocês vão encontrar quando começar nesse universo, é a teste automatizado, como a gente já falou, e se você precisa estar antenado a isso, consigo viver sem? Consegue, mas vai suar muito mais a camisa do que com um teste automatizado. Desafios com deploy, porque uma coisa é você ter um serviço rodando, uma instância lá, um IP e porta, outra coisa é você ter desses serviços duplicado ali por dezenas de vezes, e aí você tem dezenas ou centenas de serviços. Então imagina como você administra isso tudo. Outro ponto é com relação à segurança. Uma vez que você tem uma API, ela não pode ser acessada por qualquer um, então você tem que garantir uma criptografia mínima, você tem que garantir a autenticação daquilo para não ter acesso, e aí envolve conhecimento sobre token. Você vai ter que ter log e monitoramento para saber o que está acontecendo com todo aquele monte de serviços que você vai ter no futuro, e Big Data, porque isso vai te gerar muita informação com o longo do tempo aí, você vai precisar de conceitos que Big Data tem, como, por exemplo, replicação, lidar com grandes volumes de dados distribuídos, etc. Algumas ferramentas que podem te ajudar nessa caminhada, preciso conhecer isso aqui tudo antes de começar? Definitivamente não. Mas cada uma das coisas, dessas ferramentas que estão aqui, tem uma participação muito importante nessa caminhada de monolito a microserviços. Isso é indiscutível, tá certo? E aí eu costumo brincar que microserviço é bem assim, né? Você fala, vem cá, pode ver microserviço. Aí quando ele começa a chegar perto, ó, pernas para que te quero. É o caso do nosso amigo Richard aí, quando foi chegar perto
do encontro das águas, lá esqueci o nome desse negócio. Beleza, pessoal? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês até aqui. Aqui, esse é o link da avaliação, é muito importante que vocês avaliem, tá? E aí, para ajudar, eu deixei uma colinha de como vocês têm que responder, então é só abrir, aponta o celular aqui, ó, abre o formulário e coloca aqui exatamente como está na tela, tá? Não vai ter erro. Se vocês fizerem isso, vai dar certinho em responder a avaliação. Depois eu vou mandar o link aí também no chat do grupo. Beleza? E os slides, esses slides que vocês viram aqui e os exemplos, todos os códigos-fontes em fases. O código-fonte do monolito, depois dele isolado no próprio form, depois isolado no data módulo, depois isolado num serviço, e a integração deles estão nessa pastinha. Ela é um diretório compartilhado, então se você entrar lá e mandar fazer o download da pasta, você vai ter todo esse conteúdo na mão. Beleza? Então vamos lá para as perguntas agora. Acho que deve ter alguma pergunta aí. Deixa eu voltar aqui para a tela. Eu vou interromper o compartilhamento da tela. Como é que eu faço para interromper o compartilhamento da tela quando ele não está exibindo? Ah, está aqui o botãozinho para parar a tela. Muito bem, deixa eu dar uma repassada aqui nas perguntas para ver se eu acho alguma coisa. Eu tenho mais 5 minutos, é isso? Nossa próxima sessão, deixa eu confirmar. Nossa próxima sessão, deixa eu ver aqui, ela vai acontecer às 10h20. Então tem 5 minutinhos, deixa eu ver as perguntas. Não sei se cabe essa palestra, mas uma ferramenta para fazer multi-tenancy como o Spring Boot do Java. Cara, o RAD Server em si, ele já tem isso, tá? Por padrão. Quando você instala um servidor RAD Server, você consegue configurar instâncias lá dentro, e cada instância é totalmente isolada do cliente. Na hora que você... uma da outra, né? Quando você vai fazer uma aplicação cliente para fazer requisição para o servidor, você manda o ID da sua instância e o RAD Server sabe separar isso, inclusive a parte de logs e tudo mais. O RAD Server já tem pronto. Deixa eu ver o que mais que temos aqui. O Henrique perguntou como faz master detail no JSON. Cara, basicamente o JSON é uma estrutura dinâmica, então você consegue alinhar uma coisa com a outra. Eu posso ter um cabeçalho. Opa, minha tela piscou tudo aqui, deixa eu ver. Não sei se está bom, você deve estar me vendo, a tela está carregando. O monitor desconectou aqui. Eu tenho condição de colocar um cabeçalho e ser um chamado itens, e aí os itens isso viram um array de outros elementos. E aí você consegue fazer esse master detail. Porém, existe uma discussão aí na internet para falar sobre se vale a pena ou não. Tem gente que defende que a API tem que devolver, você tem que ter recursos específicos na API, um para o cabeçalho e outro para o detalhe, e tem gente que fala que tem que mandar tudo junto, então é bem dinâmica essa discussão, tá? Compensa mais você avaliar o seu cenário, né? Vamos ver aqui, o link da avaliação já vou mandar aqui já, pessoal, no chat. Deixa eu pegar até aqui rapidão que eu tenho ela fácil, ó. No slide, Ctrl C, corre aqui, cola. Beleza, deixa eu ver o que mais temos aqui. Conhece alguma ferramenta que monitora o Kubernetes? Na realidade, o Kubernetes tem integração com a ferramenta de monitoramento. Então, dentro dele você habilita, por exemplo, o ELK e manda ele a cuspir os logs para lá. E aí, no ELK, você extrai esses caras. Quais ferramentas de teste automatizadas são recomendadas para Delphi? Cara, eu já tive contato com Ranorex, que é uma das empresas do grupo, né, que permite fazer essa gravação da tela e depois você dá o play. E ele, além de tudo, ele fala, ó, nessa etapa aqui, onde o usuário digitou 1, 2, 3, esquece o 1, 2, 3 dele, vai nessa planilha e pega a coluna tal. Então ele consegue deixar dinâmico, você consegue pegar aquele mesmo teste e deixar ele diversificando os inputs, por exemplo, para testar as saídas, tá? Então o Ranorex é um deles. Tem uma ferramenta bem antiga também que chegou até em alguma época fazer parte do bundle, né, do Delphi, é o Test Complete, que são aplicações que eu me lembro
que tem um foco bem legal em aplicações desktop, aplicações de tela, né, visual, assim, que roda num sistema operacional. Se você for falar de teste para aplicações web, tem uma infinidade, tá? E o Ranorex funciona para os dois, tanto para desktop quanto para web, inclusive mobile. Então, recomendo que vocês passem lá na exposição, no stand da Embarcadero, e pergunte sobre a licença do Ranorex, o pessoal vai poder dar detalhes aí para vocês. Beleza? O componente LJSON com Master Detail, sim, na realidade você tem condição, o Hash Dataset Response Adapter, ou alguma coisa assim, né, o nome grande, ele entende quando você tem um JSON array e ele te permite falar, ó, pega desse ponto para frente. Aí ele transforma aquele dataset só no filho. Ou você vai lá e passa para um outro dataset, fala, ó, esse cara carrega essa parte do JSON, esse cara carrega essa parte do JSON. Dá para fazer isso também, Alex. Quanto custa o RAD server? Cara, não tenho a menor ideia. Se você já tem o Delphi, você já tem um RAD server. Aí só depende de saber se você tem um Enterprise, você tem um RAD server, uma instalação. Se você tem um Architect, você tem ilimitados. Então, na realidade, não tem um preço específico do RAD server, tá? Mas o pessoal do comercial pode te dar mais detalhes, viu, Nelson? E aí o Leandro indica alguma ferramenta de monitoramento para APIs. Cara, então, monitoramento de API. Você consegue fazer bastante coisa com Zabbix, com Prometheus, o próprio LK. Na realidade, eu não sei se você tem uma ferramenta única, que você fala, não, espeta isso aqui e vai funcionar. Porém, isso acaba sendo necessário quando você vai cuidar de todo o seu de toda a infraestrutura de serviços. Quando você pega, por exemplo, uma empresa como a SkyOne, que te ajuda a fazer essa jornada, né? Um dos parceiros nossos aí, vocês viram, eles já te entregam isso. Você se preocupa em simplesmente onde colocar o seu serviço. E os caras vão te dar monitoramento, vão te dar log, estatística, etc. Aí depende de quanto você está... onde é que está o seu momento, né? Se você quer usar essa infraestrutura de um terceiro, se você quer ter a sua própria infraestrutura. Beleza? Bom, gente, eu já deu meu tempo. O Zé Araújo também, cara, mandou aí Zabbix na cabeça. O Zé Araújo também tem uma empresa de serviços de nuvem, então falem com ele. Tem uma palestra dele aí depois, mais tarde, para vocês verem também. Ele vai mostrar especialmente como colocar... você mover a sua aplicação para a nuvem sem precisar mexer uma linha de código usando o esquema da virtualização de desktop, né? Então, na nuvem. Depois o Zé vai falar mais disso, é muito legal esse assunto. Bom, meu tempo deu, o Gabriel tá me ouvindo, cara? Se puder dar um oi aí, só para ver se tá ouvindo o som também. Show de bola. Desculpa, eu roubei um minuto teu, não vou falar mais. Vai lá.